pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou você está no Classic Edition Toys e este aqui é mais um dos nossos vídeos de bate-papo, o espaço que a gente reservou aqui no canal para trocar ideias sobre figuras de ação e que carinhosamente a gente batizou aqui de Café com Bonecos. E o tema desse vídeo aqui é pegando um gancho do vídeo que eu postei anteriormente, que eu falei lá de figuras vintage, do colecionismo de figuras vintage. Se você não assistiu, dá uma corrida lá que tá um videozinho bem legal, que inclusive eu fiquei abismado aí, curti pra caramba ver o engajamento que esse vídeo aí teve, muitas visualizações, muitos likes, muita galera comentando, vários comentários lá. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que esse vídeo aí teve, inclusive até me fazendo pensar que falou, preciso fazer mais vídeos de vlog aí, trocando uma ideia com o pessoal, que a galera curtiu esse tipo de tema aí, esse tipo de vídeo aí de interação, né, daqui do canal com a galera. Então eu achei que interessante, vou procurar, inclusive eu já comecei a fazer uma lista aí de possíveis temas legais pra gente conversar. E o tema desse vídeo aqui é exatamente sobre essas figuras que estão atrás de mim aqui, que são as figuras da linha DC Universe Classics da Mattel. Uma linha de figuras que a gente pode talvez chamar até meio de vintage hoje em dia, né? Já que as primeiras figuras, se eu não estou enganado, são lá de 2007, ainda nem era DC Universe Classics. As primeiras figuras já usando algumas bases que iriam ser utilizadas por toda a extensão da linha, mas é uma linha bem antiga. Então a gente já tem vários anos aí, mais de uma década, quase duas já hoje em dia, dessas figuras aqui, né? Não necessariamente essas, mas as primeiras figuras lá da linha. E eu queria falar exatamente sobre essa linha aqui, porque apesar de nós termos hoje em dia no mercado figuras da McFarlane Toys, com uma outra escala inclusive, porque as DC Universe Classics eram as figuras de 6 polegadas, que apesar de colocadas ao lado de um Marvel Legend não serem exatamente do mesmo tamanho, eram as mais compatíveis. Então se você quisesse fazer algum crossover Marvel DC, essas duas linhas, né, Marvel Legends da Hasbro e DC Universe Classics da Mattel, eram as que lhe permitiam fazer esse tipo de brincadeira, né, até tirar fotos, né, deixá-los juntos e tal, ou uma prateleira Universo Marvel, outra prateleira Universo DC. Eu acho bem legal, eu acho bem interessante aí essa linha de figuras, e é sobre elas que eu queria falar. São, vamos assim dizer, para muitos aí, ultrapassadas? Eu acho que sim, né? Nós temos articulações simples nessas figuras aqui, não tem nada de articulação dupla, aqui joelho, cotovelo, aqui no tórax, abdômen. A maneira que era essa articulação do quadril aqui das figuras era bem simples se comparado com o que a gente tem hoje. Mas eu acho que essas figuras aqui não deixam de ter o seu charme. São um xodó aqui que eu tenho na coleção. Eu sou fã da DC Comics, eu gosto dos personagens da editora. Além disso, nós temos que falar que essa linha de figuras de ação aqui tem um outro mérito, que é a gama de personagens da editora que chegaram a sair, né? Personagens que nunca tiveram chance como uma figura de ação, os famosos buchas, né? Apesar da linha ter tido um monte de Superman, um monte de Batman, um monte de Lanterna Verde e por aí vai, teve figuras como o Vigilante, como o Forrajador, né? Orion, Magtron, e seja, vários personagens. Eu sei, eu chamo os personagens com o nome da época da editora Abril, né? Mas tudo bem. A gente tem aqui vários personagens que nunca iam ter uma chance e nunca tiveram em nenhuma outra linha de figuras de ação, e existem na DC Universe Classics. Eu confesso também que eu gostaria de ter várias outras figuras dessa linha aqui, além dos 7 principais aqui que compõem essa Liga da Justiça da América que eu consegui reunir. Mas tem vários outros personagens que eu acho super legais aí, que eu curto bastante, que é o caso do Capitão Marvel, o Billy Batson, o Adão Negro, o Gavião Negro, a Mulher Gavião. Além desses 7 aqui, eu tenho também o Etrigan e o Arraia Negra, que são figuras que eu gosto pra caramba também, especialmente porque estão seus visuais clássicos, que é outra coisa que eu devo pontuar aqui nesses personagens. Essa liga aqui eu quis reunir com os visuais clássicos. Eu sei que na própria linha também tem uns personagens com visuais diferentes, mais modernos, mas em geral nós temos os personagens com seus visuais mais clássicos possíveis, e isso eu acho muito legal, eu curto pra caramba, inclusive até de arcos importantes, como por exemplo a morte e o retorno do Superman. Você tem os 4 Superman, né? Você tem
o Super Cyborg, você tem Superboy, o Aço e o Erradicador, o Apocalipse que saiu dessa linha aqui, lá pro finalzinho dela, tanto ele com a roupa de contenção quanto ele já liberto, são figuras fantásticas, muito bem feitos. O Lobo dessa linha aqui é uma das figuras mais valiosas dessa coleção aqui, assim como figuras do desenho animado dos Super Amigos, os Super Gêmeos, né? Jan e Zaina. Então tem uma gama de personagens, como eu falei no começo do vídeo, que é muito chamativo. Para quem é fã de DC Comics, essa aqui é uma linha muito legal, muito bem feita, muito nostálgica, muito chamativa, ficam bonitos todos na prateleira. E é uma sensação que a gente tinha também com Super Powers. Não à toa, muitos consideram a linha DC Universe Classics a sucessora espiritual dos Super Powers lá da Kenner, porque são os personagens mais ou menos com a mesma vibe. Tanto é que a própria Mattel se revestiu desse título aí, também lá no final da linha, e chegou a lançar algumas figuras homenageando os Super Powers. Saiu um Superman, um Batman e uma Mulher Maravilha na coloração de Super Powers, um pouco mais claros, cores mais vibrantes, assim, mais de brinquedo, mais infantil mesmo. O Superman dourado, que era um Superman que a Kenner queria lançar nos 50 anos do Superman, mas que ficou só no protótipo. Hoje em dia a McFarlane Toys lançou ele na versão Super Powers pequenininho, que foi um ponto bem legal, bem interessante. E até o Charada, que saiu no México, mas era uma figura, um repaint meio bootleg lá, que saiu na linha Super Powers, que nada mais era do que o Lanterna Verde repintado aí como se fosse o Charada. Então a própria Mattel pegou para si esse título aí de sucessor espiritual do Super Powers e chegou a lançar algumas figuras, inclusive com a cartela igual do Super Powers também. Infelizmente, para essa coleção aí tem um fator um pouco triste que eu tenho notado aí do pessoal comentando na internet hoje em dia, que é a fragilidade das figuras com o tempo. Ao que parece, algumas figuras têm quebrado espontaneamente aí, simplesmente se você mexer com elas, né? Ou você pegá-la da prateleira, não é porque ela caiu, quebrou, não. Normalmente a pessoa vai simplesmente pegá-la e de repente uma perninha cai, né? Eu tive um problema semelhante com esse Batman aqui, que é um Batman que há tempos, aí eu até já fiz o unboxing dele, mostrei ele na coleção aí, mostrei quando eu recebi, e eu tive um probleminha nessa perna aqui, eu simplesmente fui pegá-lo e essa perna aqui caiu, né? Felizmente eu consegui restaurá-la e a perninha tá de volta aqui, ele consegue mexer novamente, consegui dar uma arrumada nele, mas é triste, eu fiquei muito satisfeito. Quando eu vi, falei, poxa, que sacanagem aí, né? Justo um personagem que eu gosto tanto, que é o Batman azul e cinza, eu fiquei muito chateado. Felizmente deu para consertar e restaurá-lo aí, né? Mas eu vejo vários colegas aí comentando. Mas eu gostaria de saber de vocês aí também. Vocês têm DC Universe Classics? Tinham, venderam tudo, tá trocando por McFarlane porque é mais moderno, porque curtem mais a escala dos McFarlane, que são maiores, né? Infelizmente, McFarlane e esses aqui não são compatíveis. McFarlane's Multiverse são 7 polegadas, esses aqui são 6 polegadas, então eles ficam todos gigantes perto desses aqui, né? Não dá para você mesclar os personagens das duas linhas. E aí a gente entra em outra discussão, né? Qual linha é mais legal? Qual linha é melhor? Tem muita gente que defende essa, muita gente defende a McFarlane Toys, que são figuras mais atuais aí agora, né? Meu gosto pessoal, meu gosto. Eu tenho muito pouca coisa de McFarlane Toys aqui, um ou outro personagem que se destaca que eu gostaria de ter uma versão dele, mas a minha coleção de figuras DC do coração, as que eu tenho aqui que representam o universo DC na minha coleção aqui, são essas aqui. São essas antiguinhas aqui. Então elas entram um pouquinho naquele assunto que eu falei no vídeo anterior, que era sobre colecionismo de figuras vintage, né? Para mim não interessa se elas são mais antigas, né? Elas podem ser antigas, mas não são obsoletas. São figuras que eu curto pra caramba, que eu acho muito legais e que vão ficar aqui comigo na coleção para sempre, né? Enquanto eu for colecionador e quiser ter figuras da DC, elas vão ficar aqui comigo. E agora o espaço ficou aqui aberto, né, pra gente discutir, pra gente bater papo. Vocês gostam de figuras da DC Comics? Tem DC Universe Classics ou tem DC Multiverse da McFarlane Toys? Comentem aqui, quero ver com vocês aí como é que tá andando a coleção de DC de vocês aí, se vocês gostam mais dessas figuras aqui, de uma escala um pouquinho menor, ou gostam mais do Tio Todd, que é de uma escala um pouco maior. E se vocês têm DC Universe Classics, quais personagens vocês têm? Se não tem, gostariam de ter? Comentem aqui que é sempre legal aí a gente trocar essa ideia, a gente ter essa interação, falar sobre esse hobby nosso aí que é sempre tão legal.
E aí eu vou aproveitar, vou ficando por aqui. Espero que tenha curtido esse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vários vídeos de reviews de figuras de ação, mas temos também aqui desses bate-papos. Então, se você curte, eu prometo aí que eu vou tornar esses vlogs um pouco mais frequentes aqui no canal, porque eu realmente vi aí que a galera tá curtindo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!